gente vai falar sobre a questão do clima do Brasil, tá certo? Como é que esse clima ele é influenciado, dentre outras coisas. E aí, o Brasil ele apresenta uma grande diversidade climática. E essa é influenciada por diversos fatores, desde a vegetação, as massas de ar, os ventos, dentre outras coisas. Então, assim, no Brasil a gente vai ter três principais tipos de clima, sendo esse equatorial, tropical e temperado, ok? E aí o clima equatorial, ele vai abranger boa parte do território nacional, principalmente a região da floresta amazônica. Então, nós sabemos que o Brasil, como já foi mostrado aqui, que a gente já trabalhou sobre isso, né? Ele é cortado pela linha do Equador, ok? Então, essa localização do território brasileiro no mundo é muito importante para a questão do clima também. Então, esse clima equatorial, ele fica justamente nessa faixa aí, onde a gente tem próxima à linha do Equador, no norte do Brasil, mais especificamente aí nessa região da floresta amazônica, tá? E devido à sua localização e a floresta é uma área, vamos dizer assim, que chove quase que diariamente, fazendo muito calor. Então, devido à localização, né, ser cortado pela linha do Equador, a gente vai ter esse clima equatorial, onde a gente vai ter chuvas praticamente todos os dias e muito calor, tá? Devido à sua localização. É uma região do mundo onde a gente recebe bastante iluminação do sol, tá? Raios solares, e faz com que esquente bastante. Devido a esse aquecimento, a gente tem mais chuvas, tá? E devido a essas questões, também a gente tem muito calor. E tudo isso é influenciado também pela vegetação que se encontra ali. O clima tropical, ele varia de acordo com a região, tá? A gente fala que o Brasil é um país tropical. Exato, é um país tropical. E esse clima tropical, ele é quente e com chuva menos regulares. Então, ficam mais nos locais aí onde a gente vai ter chuvas, mas não constantemente. E o clima temperado, ele é mais específico no sul do Brasil, porque ele é influenciado, é uma região que recebe menos influências de ar quente, e por isso a gente vai ter uma região mais assim, que tem mais frio, principalmente no inverno. No inverno, a região sul ela pode chegar a atingir temperaturas a 0 graus, tá? E aí a gente vai ver os porquês disso, tá? Porque a gente tem mais frio, vamos dizer assim, no sul do que no norte, devido à sua localização geográfica. No norte a gente tem a influência aí da localização, devido à linha do Equador, que corta aí o meio do planeta, e é uma área que a gente recebe mais radiação solar. Os polos norte e polo sul, a gente praticamente é zero em termos de raios solares, e tudo isso vem influenciando aí no clima do planeta. Então, para entendermos melhor como é que funciona essa questão aí do clima, a gente vai ter aí um mapa, tá? Onde esse mapa ele vai representar pra gente aí as principais massas de ar, e essas massas de ar elas vão influenciar em termos de clima, ok? E aí a gente vai ter dois mapas. Ele apresenta pra gente o verão, tá? Isso em termos de Brasil, ok? Então, o verão no Brasil, ele inicia-se em dezembro, aí no finalzinho do ano. E o inverno, ele tem início no mês de junho. Então, essas duas estações aí, elas estão sendo representadas nesses mapas.
e as massas de ar que as influenciam. Como a gente pode observar aí no verão, tá? Esse primeiro mapa à nossa esquerda, a gente vai ter duas principais massas de ar influenciando aí o território brasileiro. A gente vai ter a massa de ar equatorial continental, tá certo? Que aí a gente vai ter como referência aí o estado do Amazonas, tá? E aí ele é refletido, vamos dizer assim, distribuído para os demais estados, aí abrangendo todo o norte, centro-oeste e um pouco do nordeste brasileiro, ok? Então essa é uma massa de ar equatorial continental. Por que continental? A região norte, e aí temos como referência o estado do Amazonas, ela faz fronteira com outros países, ok? Então, essas massas de ar aí, que são influenciadas vindo da região norte para as demais regiões, são massas de ar do continente, tá? Das terras, vamos dizer assim, mais fácil de entender. Então, elas são influenciadas aí, essas massas de ar, esses ventos que são trazidos aí, vão influenciando o território. Já a massa tropical atlântica, que está representada aí de amarelo, tropical atlântica por quê? Porque ela vem do Oceano Atlântico, tá? Essa massa de ar ela vem do Oceano Atlântico. E aí esses ventos são vindos do oceano, e no verão essas massas atingem aí o sul do Brasil, uma parte do sudeste e uma parte aí da Bahia, aí no nordeste brasileiro. Isso no verão. Então a gente tem aí essas duas massas de ar principais influenciando o território brasileiro. A massa equatorial continental, que vem do norte, e a massa tropical atlântica, que vem aí, podemos dizer aí no sudeste, ali mais ou menos próximo ao sul, em termos da parte do oceano, que vai influenciar essa região aí, essa parte da região do litoral brasileiro. Já no inverno, a gente tem aí uma terceira massa de ar que influencia o território. E também temos a mudança aí de direção dos ventos, que vai influenciando aí o clima do Brasil. Essa massa polar atlântica, que ela se apresenta pra gente aqui na época do inverno, é polar atlântica por quê? Porque ela vem em direção dos polos, né, do polo sul do Brasil. Então, ela é influenciada através do Oceano Atlântico, em direção do polo sul, do sul ao norte. Então, ela chega aí primeiro atingindo o sul do Brasil. Por isso que no inverno, em determinados invernos, a gente tem aí uma temperatura bastante baixa no sul do Brasil, chegando a 0 graus, porque ela é influenciada por meio dessa massa polar atlântica. E ela influencia aí o litoral aí, parte do litoral brasileiro, chegando aí influenciando o sudeste e também o nordeste, uma parte aí do nordeste, mais especificamente Sergipe, tá? E influencia também a região centro-oeste, uma partezinha aí chegando ao norte, tá? Porém, no norte a gente vai permanecer com a influência da massa equatorial continental, mas essa mais restringida, só atingindo aí alguns poucos estados do norte. E a massa tropical atlântica, no inverno, ela vai influenciar mais aí a parte mais centralizada e o nordeste brasileiro, tá? Por isso que a gente vai ter no inverno aí mais chuvas
nessas regiões aí do Nordeste, e um clima mais puxando pro frio. Não tão frio quanto no Sudeste, devido a ser uma outra massa de ar atlântica, porém a gente vai ter aí mais chuvas e mais frio no território. Tá bem? E aí a gente vai ter alguns fatores que influenciam o clima brasileiro, sendo esses a altitude, tá? A altitude, essa elevação do relevo, ela influencia bastante na questão do clima. A latitude também, o continente, a temperatura, a umidade e principalmente as massas de ar climáticas que a gente viu. A gente viu as três principais, porém a gente tem umas outras também aí que influenciam. Mas para a gente entender aqui melhor, eu trouxe um mapa representando 3 tipos de massas de ar. E aí a gente vai ter aí essas influências que vão determinar o clima em cada local do país. E no Brasil a gente tem os tipos de climas principais. Aqui eu falei de uma forma mais geral, falando em 3, tá? Equatorial, tropical e temperado. Mas a gente tem uma divisão aí mais restritos, vamos dizer assim, que abrange mais o território, que são o clima tropical, subtropical, tropical de altitude, semiárido, equatorial úmido, equatorial semiúmido, ok? Esses são os tipos de clima que estão presentes no território brasileiro. E aí a gente vai ver cada uma delas aqui na nossa aula. Então, e aí falando em cada tipo de clima, a gente vai ter o clima tropical, tá? Esse que é maior, que abrange a maior parte do território brasileiro, ok? E ele tem algumas características bastante interessantes. Nesse tipo de clima a gente vai ter temperaturas altas, temperaturas médias de 18 graus Celsius ou mais em todo o ano, ou seja, o mínimo que a gente vai ter aí é de 18 graus durante o ano, tá? Nesse tipo de clima. No verão, a gente tem um verão chuvoso, tá? Bastante chuvoso, e esse clima ele é influenciado pelas massas equatorial, continental e tropical atlântica, tá? No inverno a gente tem o inverno seco e esse é influenciado pelas massas polar atlântica e tropical continental. Nesse tipo de clima, né, no clima tropical, a gente tem um índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuva maior em áreas litorâneas, tá certo? Então, a parte do litoral brasileiro que é abrangido por esse tipo de clima, pelo clima tropical, a gente vai ter aí maior chuva nessa região, tá? Na região do litoral, ok? Então, assim, essas são algumas características que a gente vai ter aí do clima tropical, né? Esse clima que é bastante quente, né? Tem altas temperaturas, que a gente tem um inverno seco e um verão mais chuvoso, e a gente vai ter essa temperatura aí de mínima de 18 graus Celsius durante todo o ano, chegando de 18 a 40 e poucos graus aí. Já falando do clima subtropical, ele se faz presente na região sul do Brasil. Então é um clima que está presente no sul do Brasil e é um tipo de clima que faz com que as estações do ano sejam bem definidas, tá? A gente vai ter aí bem definidas as estações do ano. Não possui uma estação seca, ok? Devido à influência que tem das massas de ar vindas do Polo Sul. As chuvas elas são bem distribuídas durante o ano, então a gente vai ter aí uma distribuição chuva durante todo o ano e bem distribuída. E as suas temperaturas médias anuais chegam a sua mínima de 0 graus Celsius
e tem uma máxima de 20 graus Celsius, tá? Então essas são as temperaturas médias, tá? É uma média da temperatura nas regiões que são abrangidas pelo clima subtropical. Os verões são quentes, né, bastante quentes, e os invernos são frios, tá? Chegando até algumas épocas do ano, no caso no inverno, okay? A nevar no sul, devido a essas características aí. E a gente tem grande índice pluviométrico, ou seja, muita chuva onde se encontra esse tipo de clima no Brasil, ok? E esses invernos frios em relação à questão do Brasil, que se a gente for ver a nível mundial, a gente vai ter aí um frio que não é tão frio assim, comparado a outros países. Então essa comparação a gente faz aí a nível nacional, tá? A nível do território nacional do Brasil, esse frio que a gente fala, ok? Um outro tipo de clima que a gente encontra no Brasil é o clima tropical de altitude. E aí esse tipo de clima, ele apresenta temperatura com média anual entre 15 e 22 graus. E a gente vê, né, que não é muito quente, é um clima agradável, tá? E esse tipo de clima, ele é característico de regiões que apresentam uma altitude acima de 1000 metros, tá? Então, por isso que a gente chama de tropical de altitude. Não é muito fria, mas também não é muito quente e está presente em áreas elevadas, em altitudes acima de 100 metros. E a gente tem como exemplo no território brasileiro, tá? De locais que tem esse tipo de clima. Como exemplo, o sul de Minas Gerais e Espírito Santo. Eles apresentam esse tipo de clima. E parte dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses locais no território brasileiro apresentam um clima tropical de altitude, tá certo? Devido às suas áreas de elevação. Esse clima ele é determinado pelas massas de ar tropical atlântica e polar atlântica. Por isso que esses estados a gente pode observar aí, né, ficam no sudeste. Então, mais parte, né, puxando aí para a parte sudeste aqui do Brasil. E a gente tem essa influência aí da massa polar atlântica e da tropical atlântica. Por isso que a gente tem esse clima aí bastante agradável. Ocorrem geadas durante o inverno, ok? E as chuvas se concentram no verão e no outono, tá? Nem sempre o inverno ele é caracterizado como chuvoso. Ele vai depender muito da influência da massa de ar que vai ter lá nessa região. No caso do clima tropical de altitude, a gente vê que as chuvas se concentram mais no verão e no outono. Chove também nas outras estações, porém, com maior ocorrência são nessas estações no ano, no caso do Brasil. E nesse tipo de clima, a gente vai ter um índice de pluviosidade, ou seja, um índice de chuva, influenciado pela proximidade do oceano. Então, as massas de ar que vêm do oceano, ela, nesse caso aqui, influencia bastante em termos de chuva nesses locais que são influenciados por esse clima, tá? Então, pela proximidade do oceano, a gente vai ter uma influência maior para a ocorrência de chuva do oceano. O clima semiárido, tá? Que a gente já viu, falou um pouco também quando a gente falou dos rios, é um clima que está presente nas regiões Nordeste e Sudeste, uma pequena parte do Sudeste, tá? A sua maior concentração se faz no Nordeste. E a gente tem um índice pluviométrico baixíssimo,
tá? Chove muito pouco nessas áreas aí onde a gente tem o clima semiárido. A temperatura é elevada, com média de 27 graus. Então, assim, chove pouco durante o ano, chovendo mais na época do inverno, um pouquinho ali. É quando as temperaturas baixam mais, porém, durante as demais épocas do ano, a gente vai ter uma temperatura bastante elevada, chegando a 40 graus em alguns momentos, em alguns locais. E, como falei, as chuvas são escassas e são irregulares, tá? E a gente tem longos períodos secos, ok? Devido à falta da chuva, né, mais frequência, né, da chuva, a gente vai ter aí períodos longos secos, devido à falta dessa chuva. E a vegetação típica desse tipo de clima é a caatinga, ok? É o bioma que vai estar presente nessa região, a gente vai ter o clima semiárido, tá? É a região semiárida, e a gente tem esse tipo de vegetação que só existe no Brasil, que é a caatinga, que ela é típica dessa região, a região semiárida. É uma vegetação que se adapta à falta de chuva, tá? De água. A gente tem várias árvores que conseguem sobreviver durante longas secas. Então é uma vegetação bem específica mesmo dessa região. E a gente pode estar como referência de vegetação nessa região os cactos, que é um tipo de vegetação que consegue sobreviver aí sem necessidade de água durante boa parte do tempo, assim, em vários meses, tá? Que ela é um tipo de vegetação que acumula água, então quando chove, acumula e consegue sobreviver aí longas secas. Então, esse clima semiárido está presente aí no Brasil, na região Nordeste e Sudeste, e tem essas características aí que influenciadas também pelo clima que a gente tem nessas regiões. Então, já o clima equatorial úmido, ele está presente na região norte e parte do centro-oeste, tá certo? E apresenta temperaturas altas o ano todo, então é um tipo de clima que a gente vai ter temperaturas altas durante todo o ano. As chuvas, elas são bem distribuídas e a gente vai ter aí uma estação seca curta, tá? Apesar de ter uma temperatura alta, a gente vai ter períodos de seca aí de curta duração durante o ano. E umidade constante, principalmente devido à vegetação que a gente tem no norte aí, que é a vegetação da floresta amazônica, que influencia aí essa questão da umidade nessas regiões que se encontram o clima equatorial úmido. Nele a gente tem grandes quantidades de chuva, né, que é influenciado pela vegetação e pela temperatura. Temperaturas altas, chove mais e devido à floresta a gente vai ter uma maior umidade, tá? E aí a gente tem nesses locais onde a gente vai ter esse tipo de clima, tá? O clima equatorial úmido, a gente vai ter um índice pluviométrico mais elevado aí do Brasil. Nesses locais onde tem esse clima, tá? Então são os locais que chovem mais no território brasileiro. Já o clima equatorial semi-úmido, né? Esse é o úmido. E a gente vai ter também o semi-úmido. Ele fica localizado na parte costeira do Brasil, ou seja, na costa, tá? Do Nordeste e Sudeste, aí nessa parte litorânea do nosso país. E a gente tem nelas uma média pluviométrica mais baixa em relação ao clima equatorial úmido. Chove-se muito lá, porém, comparando com o clima tropical úmido, no tropical semiúmido, a gente vai ter uma média de chuva menor, tá?
e também presença de duas estações bem definidas. Uma chuvosa, que vai ter uma maior duração, e um seco. E em termos de chuva, a gente vai ter dois tipos de chuva aí, nesses locais onde a gente tem o clima equatorial semiúmido, que são as chuvas orográficas, essas que ocorrem devido ao encontro de dois tipos de massas de ar, sendo essa a massa de ar tropical atlântica, com o encontro do Planalto da Borborema e as serras da Mantiqueira e Mar. Ou seja, a gente vai ter aí o encontro da massa de ar com o Planalto e com essas serras que vão causar chuvas orográficas. Já as chuvas frontais é o encontro da massa de ar tropical atlântica com a massa de ar polar atlântica. Então, assim, as chuvas orográficas que ocorrem nesse tipo de lugar, que ocorre esse tipo de clima, né, equatorial semiúmida, vai ocorrer devido ao encontro da massa equatorial, da massa tropical atlântica com o Planalto da Borborema e as serras da Mantiqueira e Mar, tá? A gente sabe que nessas áreas mais elevadas a gente vai ter, né, aqui uma área mais fria e as massas de ar ela vem e são barradas muitas vezes por essas elevações, tá? E pronto, e esse encontro ele vai causando chuvas, ok? Nesse caso são as orográficas. E as chuvas frontais são das duas massas de ar, tropical e polar atlântica, que influenciam o clima equatorial semiúmido. Então esses são os tipos de clima, tá? Que a gente encontra no território brasileiro, que são muito importantes e que vai contextualizando com o que a gente já falou, tá? Das outras matérias que a gente já viu aqui no nosso curso e também que a gente vai ver, a questão da vegetação. A gente já viu o relevo e o clima, e eles são influenciados aí em termos de climáticos, vamos dizer assim, de temperaturas, de formas que são encontradas em cada local do país, tá? Então, eu moro numa região que chove mais, e isso é influenciado por quê? Por isso e aquilo. Então, a gente viu, né, que a gente tem várias influências aí para que a gente tenha mais frio, mais calor, mais chuva, menos chuva, mais uma vegetação e não aquela outra. Tudo isso é influenciado aí por meio desses fenômenos que ocorrem aí no mundo, ok? Então esse foi um pouco sobre a questão do clima do Brasil.